Olá, muito boa tarde. Estamos na Semana dos Seminários, que se prolonga até dia 17 e que este ano tem por tema Para que Cristo se forme em nós. Saber o alcance desta iniciativa, o que é o seminário e como se formam os sacerdotes, é o que ficaremos a saber nos próximos minutos. Está entre nós o padre José Miguel Barata Pereira, que é o reitor do Seminário dos Olivais, em Lisboa. Muito obrigado por estar na companhia do programa Eclésia. Estamos então na Semana dos Seminários. Eu começava por lhe perguntar o que é que pretende a Igreja ao propor uma semana de reflexão especificamente nesta instituição seminário. Como todos os anos, é uma chamada de atenção para uma realidade que é de todo o ano e de todos os dias. O seminário como casa de formação e que os documentos da Igreja chamam de coração da Diocese, onde se formam os sacerdotes para os serviços em cada tempo do povo de Deus. Mas chamará a atenção de uma forma mais cuidada para a necessidade de rezarmos pelos seminários, de cuidarmos do sentido vocacional na vida, nas famílias e nas comunidades, de partilharmos os bens espirituais e materiais com estas casas de formação, que vivem da generosidade do povo de Deus, e, portanto, de cuidarmos de uma forma mais atenta a esta realidade importante na vida da Igreja. A intenção é mesmo envolver as comunidades cristãs para que elas tenham presente ainda mais esta realidade seminária? Sim, através das iniciativas, seja de oferecer alguns subsídios para ajudar-nos localmente a que se lembre, se cuide, se reze, se peça pelas vocações sacerdotais, seja às vezes abrindo também as portas e fazendo atividades de convidar as pessoas a vir aos seminários e durante esta semana passar algum tempo com o seminário, a conhecer, a tirar às vezes até algumas ideias menos certas acerca do que é um seminário. Até porque é no seio da comunidade cristã que naturalmente deverão despontar as vocações consagradas. Natural e sobrenaturalmente, porque é uma realidade de um chamamento de Deus que é sobrenatural, mas sim, mas é no seio da comunidade cristã, da família cristã, que surgem aqueles que o Senhor chama aos sacerdócios. Referi há pouco que ainda há, por vezes, mentalidades algo distorcidas em relação à realidade seminário. Pesa uma tradição, ideias do passado. A realidade seminário também se adaptou muito aos desafios dos tempos, às novas vivências. Os jovens que vão chegando, também todos eles carregam uma cultura adequada à modernidade e o seminário teve que se adaptar e fazer esta leitura contínua, não é? Sim, não no sentido de se adaptar para estar igual ao mundo, mas no sentido de responder às realidades concretas que o mundo precisa, porque os sacerdotes existem para servir o povo de Deus, a Deus e ao povo de Deus, nas realidades concretas em que as pessoas vivem e crescem. E, portanto, com certeza que o seminário recebe todas as influências e indicações que vêm com os jovens deste tempo e procura responder, dando-lhes uma estrutura de fé e de vida eclesial adequada ao ministério, mas responder à realidade que tem à frente e não apenas a modelos teóricos ou fixistas do que quer que seja. Para que esta semana seja vivida de forma intensa, já falámos das comunidades cristãs, portanto, há esta publicação Para que Cristo se forme em nós, que é o tema que preside a esta Semana dos Seminários. E isto é um guião, é um roteiro com diversos subsídios, contributos, para que se viva esta Semana dos Seminários, para que ela seja vivida, quer pelos jovens, quer pelos adultos, em momentos de oração, explicando o que é a realidade do seminário. Tudo está, de alguma forma, condensado nesta pequena publicação. Sim. O tema surge na sequência da reunião de formadores dos seminários, que todos os anos acontece em setembro, fim de agosto, princípio de setembro, e que este ano foi, portanto, centrado no crescer até à estatura de Cristo, e que depois deu esta tradução de forma mais comum, inspirada numa passagem de São Paulo, para que Cristo se forme em nós. Em São Paulo, para que Cristo se forme em vós, sofra as dores de parto e de maternidade até que Cristo se forme em vós, e que depois deu este tema. Que de facto tem aí um conjunto de ajudas, seja do nível da oração, da catequese, ou até de propostas, de visitas e de outras atividades, para ajudar a refletir e meditar um bocadinho acerca da vocação sacerdotal, do lugar do sacerdócio na vida da Igreja e de como isso acontece, desabrocha e desponta no seio da Igreja. Este guião é distribuído pelas comunidades cristãs, também pode ser consultado online, nomeadamente através da página da Agência Eclésia. Há um link que dá acesso ao fecheiro PDF desta proposta de vivência da Semana dos Seminários.
Também se fala da vocação logo nos bancos da catequese, ele faz essa proposta. É aí um caminho também que a Igreja tem que, não direi explorar, mas aproveitar, o apresentar a vocação consagrada como um trajeto natural de vida, quando se pergunta às crianças o que gostam, o que querem ser quando forem maiores. Sim, poderá esta ser também uma proposta sempre a ter em conta? Deus chama na hora que quer, e pode chamar desde pequenino, pode chamar já numa fase mais tardia. Agora, se a fé cristã é a vida de Cristo que vai sendo gerada na existência concreta de cada fiel, desde pequenino que Cristo tem um projeto, um sonho e vai fazendo acontecer na vida de cada pessoa a sua própria santidade, a sua própria plenitude de vida pela qual ele veio, viveu, pregou, morreu e ressuscitou, para que nós tenhamos a vida dele. E, portanto, isto acontece desde a mais tenra idade. Claro que não se espera que uma criança já tome decisões vocacionais nessa idade. Mas é nessa idade que aprende a conhecer a Jesus Cristo, aprende a escutá-lo, aprende a confiar nele, aprende a querer o que ele quer, aprende a descobrir que quem está com Cristo e quem está em Cristo tem uma vida nova, tem uma forma nova de estar na vida. Isso vai-se ganhando na confiança da relação desde a mais tenra idade. E por isso as propostas são para todas as idades. Que tem de facto alguns subsídios para a catequese da primeira infância, tem outros para adolescentes e jovens, tem outro para adultos e famílias, e portanto tem várias. Procuramos abarcar o leque variado das vocações. A realidade do seminário começa os jovens que chegam são hoje diferentes daqueles que chegavam há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Há uma maior diversidade até etária. Existem as chamadas vocações tardias, existem aqueles que entram muito jovens. Como é que se faz a gestão destas diferentes caminhadas na realidade do seminário? A Igreja foi encontrando várias propostas de acompanhamento, exatamente para responder a esta pluralidade de origens e de proveniências. Foram-se desenvolvendo os chamados pré-seminários, que são formas de acompanhamento em ritmo externo, mas que vão desde a infância, da segunda infância, da adolescência e da juventude, vão ajudando a olhar a vida em chave vocacional, em termos de escuta e de decisão como resposta e não apenas como construção a partir de mim da minha própria vida. E isso acontece muitas vezes com os jovens inseridos no seio familiar, na sua comunidade cristã, na sua escola, na sua terra. Ao mesmo tempo coexistem os seminários menores, que em Portugal e nas dioceses portuguesas, portanto, variam. Uns ainda recebem na fase do ensino básico, outros já só no ensino secundário, mas que é uma proposta de uma comunidade cristã para além da familiar, de uma primeira comunidade cristã com outros laços que não os familiares, onde se pode estruturar a fé e a vida eclesial naqueles onde, porventura, a história familiar e comunitária é mais debilitada para ajudar a isso, tem mais dificuldades em ajudar a isso, ou outros onde já houve um caminho com alguma consistência que pedem e desejam um passo mais. E, portanto, ainda existem estes seminários menores que, caso a caso, vão oferecendo resposta. E depois existe o tempo propedêutico de iniciação e para uns já é a iniciação do seminário maior, a outros é prévio ao seminário maior, varia um bocadinho de diocese para diocese, mas que procura dar a cada história, a cada itinerário cristão e vocacional, que hoje é muito variado e plural, algum sentido de comunhão, de sentir comum e alguma fundamentação catequética acerca do que é a vocação, como é que a Igreja entende e o que é o sacerdócio e o sacerdócio para os tempos de hoje. E, portanto, estas formas de acompanhamento podem demorar mais ou menos tempo antes de uma entrada no seminário, podem ser numa primeira fase mais pessoal, numa segunda fase com um grupo vocacional ou até já numa residência de ano propedêutico ou de tempo propedêutico e depois o seminário maior, onde, a par da formação teológica nas universidades católicas ou nos institutos de teologia, onde ainda existem, depois existe também a vida comunitária, a solidez da vida espiritual, a iniciação pastoral, que procura ir acompanhando e dando essa formação adequada aos tempos de hoje. Hoje em dia, ainda faz sentido falar de crise de vocações ou esta expressão ainda surge um pouco ligada a tempos do passado em que os seminários estavam
cheios, tinham 80 alunos, mas depois também muitos saíam e os que chegavam ao fim era realmente um número mais reduzido. Faz sentido falar ainda de crise de vocações ou hoje realmente os tempos são diferentes? Há um trabalho diferente com aqueles que chegam? Eu creio que os tempos são diferentes e que era bom nós ultrapassarmos essa linguagem. De facto, a palavra crise apareceu muito por comparação ao tempo em que os seminários estavam cheios, onde as pessoas iam para o seminário muitas vezes para continuar estudos. Depois alguns ganhavam aí mesmo dinamismos e consistência vocacional, outros nem por isso. Mas pronto, mas havia um tempo cheio, depois houve um esvaziar dos seminários e houve esse tempo de crise. Eu penso que nós já estamos noutra fase. Não temos, de facto, o número de vocações necessárias ou adequadas às necessidades do acompanhamento efetivo dos cristãos. Nós temos muitas vezes paróquias sem pároco, ou a ter que partilhar o pároco, portanto, por 2, 3, 4, 5, 6 paróquias, depende das zonas de Portugal, mais do interior, mais do litoral, e temos falta de sacerdotes. Não creio que possamos falar de crise, sobretudo, ou pelo menos de crise de vocações, porque há a haver alguma crise, é uma crise de civilização, de nos reentendermos outra vez, já não estamos em cristandade, e portanto, porventura, às vezes, alguma crise da solidez da fé, uma fé que é inspiradora de uns valores, mas que depois não se traduz muitas vezes numa conversão de vida e numa vida concreta a partir desses valores que se ficam apenas no campo da inspiração. Portanto, não creio que haja uma crise de vocações. Pode haver algumas debilidades, e há debilidades de estrutura comunitária. Hoje é muito difícil a estrutura institucional e, portanto, é preciso que as comunidades cristãs muitas vezes se repensem. As famílias também estão muitas vezes em fase de se entenderem. Portanto, a Igreja tem um projeto claro acerca do que pensa sobre o que deve ser a família, mas depois há a realidade concreta das famílias que caminham com as suas vicissitudes, e isso também traz perturbações muitas vezes a uma decisão definitiva, a uma decisão de uma entrega gratuita com o medo de não ser retribuído. Portanto, sei lá, há uma contingência de fatores que fazem com que não tenhamos as respostas que gostávamos de ter em número. Esta provisoriedade, digamos assim, dos dias, dos tempos que vivemos, afetam também grandemente os candidatos ou aqueles que se questionam numa vocação sacerdotal, consagrada, quando todo o mundo parece que nos propõe tudo como provisório, tudo como descartável. E aqui propõe-se uma escolha para a vida, não? Pois, que não é como... Quer dizer, essas dificuldades não são mal intencionadas. As pessoas, muitas vezes, no momento de decidir, desejam que seja para sempre, mas sempre com a ressalva se der. E esta questão da ressalva se der permite, ou dificulta muitas vezes, que depois, diante das tensões normais, diante das euforias e das dificuldades, não se esqueça, portanto, permite que se esqueça quais são as ferramentas que ajudam a levar por diante aquilo que entrou numa fase de dificuldade. Mas em várias dimensões da nossa vida, e por isso também muitas vezes no discernimento vocacional, no tempo de discernimento vocacional prévio à ordenação sacerdotal, as dificuldades muitas vezes levam a não perseverar. Outras vezes até já depois da ordenação sacerdotal e, portanto, algumas situações de abandono que sofrem dessa mesma dificuldade de confiar que as ferramentas que se aprendeu que respondiam, de facto respondem no momento da necessidade e não apenas quando tudo está bem. Como é que o seminário prepara para as dificuldades? É que é comum dizer-se que o seminário é a sementeira, as vocações estão a despontar, enfim, estão num clima protegido, de alguma forma. Mas depois os candidatos já não serão candidatos, depois da ordenação já serão presbíteros, serão enviados às comunidades, até já antes tenham essa experiência, mas depois terão embates com dificuldades diversas. A realidade dos seminários também está atenta e vai trabalhando estas questões? Sim, procura estar. Primeiro porque, tentando manter alguma oferta de recolhimento e de ambiente de centração no essencial antes do envio, o seminário não é uma realidade fechada. Seja porque os seminaristas frequentam uma universidade, sendo a católica, está no espaço público e, portanto, com outras faculdades, com outros estudantes, seja porque frequentam, na sua formação pastoral, as realidades paroquiais dos jovens e dos adultos do seu tempo,
seja da paróquia propriamente, seja depois dos âmbitos familiares e sociais à volta daqueles com quem se encontram no trabalho pastoral e nas paróquias, seja porque a internet e a comunicação hoje, portanto, é global e entra no seminário, está no seminário, também condiciona a própria vida do seminário, até muitas das vezes as provocações à fidelidade e ao caminho dos seminaristas têm a ver com essas sugestões que se vão recebendo naturalmente e espontaneamente, e depois como é que se aprende a lidar com isso e a canalizar tudo isso para um projeto definido. E, portanto, neste realismo, os seminaristas, apesar de alguma proteção, estão também expostos àquilo que depois serão os desafios da vida pastoral. Claro que depois há sempre uma transição, que aí já não é o seminário, mas o presbitério. O presbitério enquanto tal, enquanto corpo de fraterno, de irmãos unidos no mesmo consagração e com vínculos de fraternidade, que depois ajudará também a lidar com esses desafios, assim como, e aí é muito importante, que o seminário ajuda a estruturar para um sentido de comunhão na forma de viver o ministério, de comunhão entre os padres, mas de comunhão com os demais cristãos, com os demais carismas e vocações, portanto, comunhão eclesial, que faça com que o sacerdote também encontre as respostas aos desafios na própria vivência do seu ministério com a comunidade onde cresce. Quer dizer, que a comunidade não seja só a fonte dos problemas, porque não é, mas que seja também a família dos irmãos na fé que encontra a resposta para as dificuldades. E aí é importante que o seminarista e o padre aprenda que há respostas que se encontram nesta comunidade alargada dos cristãos, há outras respostas que se encontram na comunidade do presbitério, da fraternidade sacerdotal com o seu bispo, e aprender a usar. E depois há sempre aquelas respostas que se encontram na intimidade a sós com Deus, e aí tem que haver uma estruturação de vida espiritual e de solidez de encontro com Jesus, que é uma realidade pessoal, que é uma relação pessoal e não é apenas uma ideia, que depois estrutura também o enfrentar as dificuldades. Há sempre dificuldades que são dessa ordem. E é aí que se encontram as respostas. E isso, o seminário, por muito que prepare, não substitui. É depois o realismo que... Portanto, é necessário que Cristo se forme em cada um dos candidatos. E por isso eu recordava a carta de Dom Virgílio a propósito desta semana, ele que é o Presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios, em que ele dizia que o seminário é um caminho de crescimento que se sabe onde e quando começa, mas não se sabe onde acaba, pois tornar-se imagem de Cristo, que se entrega totalmente pelos homens, nunca tem um fim. Portanto, é sempre um caminho a percorrer. E aí o candidato, já depois de ser sacerdote e de estar numa comunidade, nunca termina este processo de configuração com o próprio Cristo. Não é? Claro. E por isso ele chama a atenção logo no início que o primeiro ponto é o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. A configuração só acontece se eu me encontrar com Jesus. Senão é uma colagem de características postiças que depois não configuram nada. Portanto, podem perfeitamente até me iludir, sem maldade, sem má intenção, mas até me iludir durante o caminho do seminário. Eu vou fazendo isto, vou cumprindo aqui, vou fazendo bem feito isto aqui, mas no fundo não há uma transformação interior fruto desse encontro com Jesus e que não é apenas um encontro eu-tu, é um encontro eu-tu que gera uma unidade de vida. Deixem-me dizer um bocadinho que aquilo que se passa, que aquilo que a Igreja acredita que se passa na relação esponsal, em que os dois passam a ser um só, mudando tudo o que deve ser mudado, mas há qualquer coisa aqui que importa que no futuro sacerdote também aconteça na sua relação com Cristo. Quer dizer, não há uma fusão, eu não me fundo em Jesus, nem Jesus me anula, mas é importante que haja uma unidade que faça com que em muitas coisas eu perceba que é Cristo a ser em mim e a fazer-me ser mais verdadeiramente. E essa experiência é fundamental que aconteça no seminário, que tenha começado porventura, se foi possível, antes, mas se não foi, que aconteça no seminário, e depois é um desafio para a vida toda. É um desafio para a vida toda, também no exercício do ministério sacerdotal, onde aí depois alguns dinamismos da identificação com o Cristo crucificado, diante do mundo, só tem os braços abertos para se oferecer, confiado no Pai. E nessa solidão profundamente habitada de uma vida que passa por nós para o mundo,
Isso depois há de ser formas permanentes de configuração. E depois também, da cruz, tudo o resto, do preenchimento das relações, do entrar na vida das famílias, das comunidades, dos grupos, de oferecer esta ou aquela ferramenta, este ou aquele instrumento. Isso depois há de ser as formas como no exercício do ministério o sacerdote se vai configurando com Jesus pela caridade pastoral de Jesus. Nota que os candidatos, quem chega ao seminário, e estou-me a recordar particularmente, e vai sendo significativo nas diversas dioceses, gente que chega mais velha, portanto, já no final de um curso universitário, chega-se com opções mais amadurecidas. O ser mais amadurecidas não é assim tão líquido. Não tem uma relação direta com a idade. Exatamente. Quer dizer, terá alguma, mas não é assim tão imediata. Até porque muitas vezes as motivações com que se chegam ao seminário é mais de um sentimento de que aquele sonho que eu alimentei durante tanto tempo e que durante tanto tempo não me permitiu pensar em mais nada, afinal não respondeu àquilo que eu esperava e agora preciso de ir à procura de outra coisa. E, portanto, não é ainda tão amadurecida pelo sacerdócio. Ainda que apareça claramente como eu quero ser padre. Mas eu quero ser padre a partir de uma imagem de padre que tenho, a partir de uma ideia que fui aprendendo a construir nas relações onde fui lidando, mas que muitas vezes ainda é muito à procura da resposta à minha realização pessoal, porque aqueles sonhos que durante tanto tempo alimentei, afinal não me responderam. Não é frustração, não falo de frustração. Mas hoje, por exemplo, a entrada numa universidade, o medo de não entrar na universidade, ou a entrada no mercado de trabalho, o medo de não entrar no mercado de trabalho, faz com que muitas vezes as atenções, as energias, o melhor de si esteja focado no que é preciso preparar e garantir para que depois não me falte. E depois quando chego à universidade ou até quando chego ao trabalho, não era aquilo que eu pensava que ia encontrar. Muito bem, fica então esse desafio para que Cristo se forme em nós e é esta realmente a chave de interpretação e o caminho a fazer. Agradecemos então a sua presença hoje aqui entre nós no programa Eclésia. Atenções centradas na Semana dos Seminários, uma ocasião para as comunidades cristãs olharem com particular atenção os lugares onde se formam aqueles que irão assumir a liderança espiritual dessas mesmas comunidades. Ficamos hoje por aqui. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.